Você vai ver no Agenda Judiciária de hoje. Companhia de Energia Elétrica vai ter de indenizar casal de noivos. Começam as obras de ampliação do Fórum de Piracanjuba. Tribunal de Justiça de Goiás é transferido junto com a capital. Em nossos estúdios, vamos receber o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga. Ele vai conversar conosco sobre racismo. Isso e muito mais é o que você confere a partir de agora na sua agenda eletrônica do Judiciário Goiano. Noivos que tiveram de realizar casamento no escuro são indenizados. O repórter Giovanni Gomes foi até a cidade de Nazário e conta essa história para nós. Que mulher nunca sonhou em entrar de vestido branco na igreja para o tão aguardado dia do casamento? Scarlett O'Hara, moradora da cidade de Nazário, também já foi uma dessas sonhadoras. Mas o que era para ser motivo de festa se tornou decepção. Era aqui na Igreja Assembleia de Deus onde o sonho de Scarlett e o noivo Michael seria realizado. Tudo estava preparado, os convidados ansiosos com a chegada do casal, mas nada saiu como planejado. A energia começou a apresentar falhas e no momento mais aguardado, a entrada da noiva, a energia acabou por completo, levando os sonhos de pais e noivos. A igreja foi decorada, cantores e fotógrafos contratados, mas nada pôde ser visto. Até mesmo a festa que aconteceria no salão ao lado da igreja teve de ser cancelada. O casamento, que já estava marcado, aconteceu no escuro. O casamento dela me trouxe até um trauma, porque eu fiquei traumatizada, porque eu preparei e não aconteceu o que eu esperava, né? Porque uma filha, para a gente preparar para um casamento, a gente gasta muito. E para no fim você não ter um resultado positivo. Né? E eu tô com muito assim, eu tô assim decepcionada muito por causa disso, né? Eu tomei um trauma, eu tô traumatizada até hoje. Até então, quando eu vou em casamento, que eu vejo, eu já lembro da minha filha, que o casamento dela não foi acontecido igual aconteceu de outras pessoas. Foi nessa oficina simples, no bairro Siqueira, que Wagner Antônio, pai da noiva, trabalhou duro por um ano só para poder realizar o sonho da filha. O investimento na festa chegou a R$20 mil. A gente que trabalha para se manter, a gente prepara um ano antes, né? Fomos organizando vestido de noiva, organizando festa, pagando já organização de buffet, cantores que não teve como eles fazer a entrada e tudo. Tudo foi organizado antes, um ano, pagando, organizando, para chegar na hora dar certo, né? E ficou meio frustrado, mas, quer dizer, para Deus tudo dá jeito, né? Nas mãos, Scarlett tem apenas as duas únicas recordações do matrimônio: o convite e a certidão de casamento. Na lembrança, ficou apenas um momento de decepção. Eu preparei pessoas para cantar no meu casamento, convite, tudo. Tudo tem direito uma noiva, eu fiz. Porque era meu sonho também. A energia só retornou às 4 da manhã do dia seguinte. Sem apoio da Companhia de Energia Elétrica, a família recorreu ao Fórum da cidade. Buscou indenização por danos morais e materiais. A empresa entrou com recurso, mas foi negado pela 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A indenização por dano moral foi fixada em R$5 mil para cada um dos pais e R$10 mil para cada um dos noivos. O valor que irão receber da empresa não vai apagar da memória dos noivos e dos pais o fatídico dia. Mas para eles, o sentimento de justiça amenizam o constrangimento. Eu esperei, entreguei nas mãos de Deus e Deus fez a justiça, porque sabe que as coisas não foi o que era para acontecer lá dentro e viu que a gente esperava muito mais daquilo, que a gente estava certo e eles não podiam fazer aquilo com a gente.
O juiz e coordenador do projeto Acelerar Previdenciário, Reinaldo de Oliveira Dutra, esteve reunido com representantes da Associação Brasileira de Xeroderma Pigmentoso para definir a realização de um mutirão na cidade de Araras. O xeroderma é uma doença incurável e hereditária. A previsão é que esse mutirão aconteça antes do final deste ano. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás terá rede sem fio. Confira a novidade. Servidores do Judiciário e advogados vão poder contar com uma rede sem fio até o final deste ano. A implantação será feita pela Diretoria de Informática com apoio da Divisão de Infraestrutura e Tecnológica. A rede será estendida também aos anexos da Rua 18 e 19. 6 servidores participaram do treinamento. Isso vem trazer uma certa mobilidade e facilidade tanto para os desembargadores e juízes, principalmente, para que eles possam levar os notebooks que o tribunal fornece para fazer suas sessões e dar mais comodidade para os usuários. Num segundo momento também nós estenderemos isso aos usuários do TJ que possam usar também seus notebooks para melhorar tanto o ambiente de trabalho, né, para tirar um pouco de fio das mesas, acho que melhora bastante. Tem uma mobilidade em todo o prédio, eu acho que essa é a questão mais legal, você pode sair do 10º andar e ir até o térreo, sempre pegando o mesmo sinal da rede sem fio, sempre constante, então acredito que isso vai trazer mais conforto para os usuários em geral do Tribunal de Justiça de Goiás. O Agenda Judiciária volta em instantes para falar sobre racismo. Fique com a gente! Acompanhe agora o quadro Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje recebe o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, presidente da 2ª Câmara Civil, e ele vai conversar conosco sobre racismo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, desembargador. Antes de mais nada, eu gostaria de saber, o Brasil é um país racista? Sem dúvida. Esse racismo embutido, guardado, velado, você acaba identificando. O Brasil é efetivamente um país racista. E qual que é a diferença entre racismo e injúria racial? O racismo é a pretensão de que uma raça seja identificada de forma superior à outra. Historicamente, nós temos o Brasil colônia em que os brancos dominavam os negros. A injúria racial é você ofender alguém levando em consideração o elemento da sua raça. Corriqueiramente, o que nós temos é o cometimento de injúria racial e, de forma mais rara, o crime de racismo. Então, na verdade, o que a gente chama por aí de racismo, na verdade, é injúria. Perfeitamente. Esse fato que ocorrido há pouco tempo, em que um torcedor joga no campo uma banana para um jogador por ser ele negro, identificando com o macaco, é um crime de injúria racial. Por quê? Leva em consideração o elemento da raça, mas com uma ofensa específica a determinada pessoa, não a raça. O senhor observa, por exemplo, que o negro tem alguma dificuldade para conseguir algum emprego público de destaque ou emprego numa empresa privada? Nós temos dados, nós temos elementos identificadores de que a raça ou a cor tem sido impeditivo para que as pessoas alcancem posições de destaque. O que vale dizer que, mesmo no âmbito dos poderes constituídos, nós não temos pessoas negras ocupando cargos. Passamos a identificar que o Supremo agora teve um negro, que inclusive é o atual presidente, mas inegavelmente há uma certa dificuldade derivada da cor. É uma situação difícil, por exemplo, numa entrevista de emprego, por exemplo, desembargador, se a pessoa sentir que ela passou por uma situação de racismo, o que ela deve fazer? Desde que identificado que ela foi vetada, ela teve restrição em função de elemento da sua raça, é possível que ela se dirija a uma delegacia, registre a ocorrência ou procure diretamente o Ministério Público, que tem legitimação para a injúria qualificada pela raça para promover a ação penal. E qual a opinião do senhor sobre as cotas? Eu tenho uma opinião bastante pessoal, que é a consagração do racismo. É porque você, ao invés de tratar todos de forma isonômica, de forma igualitária, você acaba distinguindo pela raça aqueles que deverão ter um tratamento diferenciado. E o discurso me parece falido.
que é o resgate histórico de uma dívida. A ser assim, nós teremos que resgatar dívidas históricas com outros segmentos. E essa conduta discriminatória que a gente tem hoje, como o senhor mesmo disse, o Brasil é um país racista, mas tem alguma chance disso diminuir? Estamos caminhando para isso ou de acabar com o racismo? Acabar me parece um pouco um sonho louco de noite de verão, mas nós temos hoje com essa informação, com essa educação, como mitigar, como diminuir, como amenizar. O Justiça em Foco de hoje fica por aqui. Desembargador, muito obrigada pela entrevista. Prazer é todo meu. A gente se vê no próximo programa. E é hora de saber um pouco mais sobre o vocabulário do Judiciário, no quadro Juridiquês. Basicamente, o que é o inquérito policial? Ele é a investigação da polícia. Né? Existe a notícia do crime, existem indícios de que aquela pessoa cometeu aquele crime. Então, a polícia ela vai montar um processo, só que ainda não é judicial, para juntar todas as provas contra aquela pessoa e levar para o judiciário. Aí o Ministério Público vai falar, realmente, existe um crime aqui, eu vou denunciar essa pessoa para ela ser julgada. Ou o Ministério Público vai olhar e vai falar, não existe um crime aqui e vou arquivar, vou pedir o arquivamento para a justiça desse processo. Basicamente, o inquérito são todas as provas que tem contra um indivíduo e que vão ser mandados para a justiça para ver se vai ou não haver processo contra ele. A distribuição do inquérito, o inquérito veio pronto da delegacia. O delegado achou que houve aquele crime, que o crime está aprovado, a autoria e a materialidade dele. Ele entrega aquele inquérito para o Ministério Público, para o promotor, então, concordando com ele, acusar aquela pessoa do crime. Essa é a distribuição do inquérito e o recebimento pelo Ministério Público. O interrogatório do réu é uma das fases mais importantes do processo. No interrogatório do réu é o momento que ele tem para se defender. Na realidade, é o único momento que ele tem para conversar com o juiz, no caso do interrogatório judicial. Porque tem um interrogatório também da fase policial, que é extrajudicial. Nesse interrogatório, geralmente, se ele quiser, ele pode não falar nada e falar que guarda o direito dele de falar só na frente de um juiz. O interrogatório judicial é quando o réu vai na frente do juiz e vai falar para o juiz sobre aquele crime. Dizer se ele cometeu, se ele não cometeu, dizer o que aconteceu naquele dia. É o único momento que ele tem para se defender oralmente sobre o caso. No próximo bloco, você vai conferir como foi a solenidade de transferência da capital. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás transferiu os trabalhos para a cidade de Goiás, em tradicional cerimônia. Confira como foi. O governador do estado, Marconi Perillo, mais uma vez transformou a cidade de Goiás em capital simbólica. Os poderes executivo, legislativo e judiciário foram instalados na antiga Vila Boa. Representando o Tribunal de Justiça do estado de Goiás, o desembargador Luiz Eduardo de Souza esteve presente na cerimônia. Quando há uma disposição dos três poderes de vir a Goiás pelo menos uma vez por ano nessa mudança, é uma maneira de prestigiar todo um trabalho, todo um esforço que foi feito ao longo de décadas para que a gente não esqueça. E o povo que tem cultura, que tem as suas tradições e que lembra disso, é um povo realmente digno e nós precisamos dignificar essas lembranças. Durante a solenidade, autoridades políticas e artistas goianos foram homenageados com a medalha Ordem do Mérito Anhanguera. O presidente do TRE, desembargador Walter Carlos Lemes, recebeu a homenagem no grau Gran Cruz, o mais alto da honraria concedida pelo Estado. Todas as homenagens são muito bem-vindas, né? Principalmente porque para a gente que vem de uma vida de muita luta, de muita batalha, com muita honestidade, tentando trilhar o trabalho da justiça e da retidão, é um reconhecimento, né, para a gente, para a vida da gente. Eu sei que, não sei se mereço, mas é muito bem recebida, muito bem-vinda e, por certo, terá um lugar de destaque na minha sala de estar. A tradicional cerimônia acontece desde 1961.
A volta do governo à cidade de Goiás sempre é realizada em comemoração ao aniversário municipal. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás assinou ordem de serviço para a reforma do Fórum de Piracanjuba. Acompanhe. O desembargador Ney Teles de Paula, ao lado de diretores de área, foi até a comarca de Piracanjuba para dar início às obras de ampliação do fórum local. O investimento será de R$ 1.663.000, com prazo de entrega para ainda este ano. Com o estudo da diretoria de obras, do pessoal da engenharia e arquitetura, nós definimos uma ampliação e também com a reforma geral do edifício. A gente viu que o edifício, apesar de novo, e aparentemente novo e bem conservado, ele precisaria de algumas reformas estruturais. Então vamos atacar a questão da infraestrutura, a parte lógica, cobertura, infiltrações, e também privilegiamos a questão da ampliação por necessidade de espaço. O prédio, que hoje tem 889 metros quadrados, ganhará um novo anexo com 367 metros quadrados. Com a ampliação, será possível separar uma área exclusiva para os arquivos e conceder mais espaços para as escrivanias, que serão relocadas. Essas alterações atendem a solicitação do diretor do foro local, juiz Gabriel Consigliero Lessa. Hoje a gente dá um passo à concretização, como foi dito no meu discurso, o sonho de ampliação e reforma do fórum. Realmente a estrutura já ficou um pouco defasada em razão da quantidade de processos e a própria demanda é crescente. Hoje se exige um maior número de pontos de internet, mesas, etc. Com essa ampliação, o trabalho irá atender todo esse ideal e vai refletir na melhor qualidade de atuação, tanto do juiz quanto da escrivania. Atualmente, há 33 reformas em andamento em comarcas por todo o estado, além de 6 fóruns em construção. Acompanhe as dicas de hoje no quadro Fique Atento. É possível levar animais em viagens de avião ou de ônibus? A lei brasileira diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Não há nenhuma lei que proíba, como não há nenhuma lei que autoriza. Então essa situação é regulamentada de acordo com cada empresa. Como nós não temos uma lei, nós vamos partir para o Regramento Geral das Relações de Consumo. E o que é isso? O Regramento Geral das Relações de Consumo diz que o consumidor tem o direito de ser informado de todos os detalhes a respeito da sua viagem. Muitas vezes, para ser informado, ele precisa de perguntar. E o consumidor que quiser levar o seu animal de estimação, ele vai ter que se sujeitar a algumas regras para aquelas empresas que admitem o transporte de animais. Nos voos, no transporte aéreo em geral, há uma regulamentação através da ANAC que determina que, para o transporte de animais, o dono do animal tem que levar ou tem que alugar, ou tem que se munir de um recipiente próprio para o transporte daquele animal, tem que ter um comprovante, uma guia de transporte de animais que comprova a saúde desse animal e, mesmo assim, se esse voo for para o exterior, os cuidados devem ser ainda maiores, porque nem todas as nações admitem o transporte de animais, a entrada de animais sem um prévio controle sanitário sobre esse animal. O Brasil mesmo não admite que nós tragamos nenhum animal vivo antes que ele passe por um controle sanitário que complica muito mais, que demora muito mais. As empresas de ônibus não têm um regramento a respeito disso. Então, cada uma delas, umas admitem, outras não. Certamente que o nosso telespectador que já viajou aí pelo interior já viu até transportar galinha, porco dentro de ônibus, dependendo de onde se vá. E em outras linhas não se transporta nenhum cão, não é possível. Então o que a gente recomenda é que antes de preparar a viagem, o consumidor se informe a respeito da possibilidade ou não de levar o seu animal e que se acerque de todos os cuidados, de preferência até fazendo um seguro para esse animal. Porque muitos animais não suportam, inclusive não toleram determinadas altitudes que são empreendidas principalmente pelas aeronaves. Confira agora algumas decisões importantes do Judiciário goiano. Prefeitura de Tumbiara terá de pagar diferença de hora extra a servidor. Por unanimidade, a terceira turma julgadora da 6ª Câmara Civil manteve decisão que condenou o município de Tumbiara a pagar verbas remuneratórias de hora extras a um servidor público. Estado terá de aceitar retratação de pedido de exoneração de professora. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
a unanimidade de votos, concedeu segurança para que uma professora não seja exonerada do cargo. Ela havia requerido sua exoneração, mas 5 meses depois pediu retratação. Condenado carcereiro que facilitou fuga de presos, o juiz da primeira vara criminal de Rio Verde condenou um agente penitenciário a 7 anos de reclusão em regime fechado, por facilitar a fuga de 5 presos da casa de prisão provisória de Rio Verde. O carcereiro teria aceitado R$50 mil de um dos detentos para deixar aberto o cadeado da cela. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano. Dia 4 de agosto, o juiz Márcio de Castro Molinari será empossado no cargo de juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás. Dia 5 de agosto, o projeto Justiça Educacional será implantado na comarca de Aurilândia. De 6 a 8 de agosto, o mutirão previdenciário vai até a cidade de Senador Canedo. De 7 a 8 de agosto, o programa Justiça Ativa vai até a cidade de Lusiânia. Dia 8 de agosto, será inaugurada a reforma do Fórum de Rio Verde. Também dia 8 de agosto, será implantado na comarca o programa Justiça Educacional. Dia 8 de agosto, será implantado o programa Justiça Educacional na cidade de Montevidéu. De 18 a 20 de agosto, será realizado o primeiro ciclo de estudos sobre repercussão geral e recursos repetitivos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O evento vai acontecer no auditório da Asmego. Vamos homenagear juízes e desembargadores que fazem aniversário na próxima semana. Túlio Marco Miranda, 1º de agosto, comarca de Goiânia. Também da comarca de Goiânia, Fernando Moreira Gonçalves, no dia 3 de agosto, José Ricardo Marcos Machado, no dia 5 de agosto, e também José Proto de Oliveira, no dia 7 de agosto. Norival de Castro Santomé, no dia 6 de agosto, desembargador. E Fábio Cristóvão de Campos Faria, 8 de agosto, juiz substituto em 2º grau. Liciomar Fernandes da Silva, 8 de agosto, comarca de Jaraguá. Chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada por sua companhia e tenha uma ótima semana.